Fala galera, aqui quem tá falando é a Chep. E aí, aqui é o Belmonte. E esse é o nosso canal Game On, onde nós vamos falar sobre diversos assuntos do mundo gamer. E para começar bem, a gente vai falar primeiro de Resident Evil 2 Remake, que não é bem um remake, mas indiferente. Então galera, já mete aquele like lá embaixo, se inscreve para ajudar e vambora! Resident Evil 2 é um dos jogos mais queridos de toda a franquia. E de todo o mundo dos gamers. Ele tem vários pontos fortes que o solidificam no hall da fama do mundo dos jogos. E com a chegada iminente do Resident Evil 2 Remake, que não é bem um remake, está tendo muita especulação sobre o que será mantido e o que vem de novo. Por isso nós montamos uma lista de 10 coisas que queremos ver em Resident Evil 2. 10. No Resident Evil 2 clássico, as armas eram poucas. O Leon tinha uma pistola, uma shotgun e uma Magnum, e todas elas podiam ter upgrades. Apesar de que o upgrade da Magnum era inútil. Já a Claire andava com uma pistola, uma bowgun e um lança-granada, sendo que ele tinha 3 tipos de munições diferentes, como munição explosiva, munição de fogo e munição ácida. Os dois tinham algumas armas em comuns também, como umas submetralhadoras e armas especiais, como a Gatling Gun e o lança-foguetes. Deu pra notar nos trailers e demos que temos armas novas confirmadas, mas queremos mais. Tipo um revólver estilo Magnum pra Claire, munição congelante pro lança-granadas, ou até mesmo um rifle de assalto pro Leon. Na demo a gente pôde notar que as armas podem ser customizáveis, mas a que ponto esse tipo de mecânica vai chegar é o que a gente quer saber. 9. Zumbis, lickers, cachorros, plantas mutantes, aranhas gigantes são os inimigos mais comuns no Resident Evil 2 clássico. A franquia como um todo tem vários outros monstros que poderiam ser inseridos nesse jogo, ou até mesmo colocar novos monstros. A Capcom sempre procurou colocar criaturas marcantes nos seus jogos, de forma que a gente tem inimigos que são memoráveis. Já outros, nem tanto. Eu tô falando com você mesmo, sapo de Resident Evil 0. Em resumo, queremos ver coisas diferentes. Imagina, por exemplo, um gato infectado pulando pelas paredes, ou um zumbi segurando uma arma, balançando ela para quanto é canto, que já foi feito em outros jogos. Ou até mesmo baratas gigantes no esgoto. Capcom, nos surpreenda. E esse pedido por novidades, eles não podem parar só nos inimigos comuns, né? A gente já lutou com caras tipo G-Embryo, Mr. X, William Birkin, isso e ele em todas as suas formas, e até mesmo com um crocodilo gigante no esgoto. Além dessas lutas reformuladas, queremos algo como foi tipo no remake do Resident Evil 1, que ele colocou, por exemplo, a Lisa Trevor no enredo, o que traria mais suspense, horror e até iria incrementar a história, né? Nem precisa ser algo muito elaborado, só de ter algum perigo novo, um elemento novo, já ficaria muito feliz. Talvez um dos operadores da Umbrella, que foi atacado pelo William Birkin no esgoto, possa ter sofrido uma mutação por ter ingerido o vírus antes de morrer. Prestando atenção no William Birkin, por exemplo, a gente vê que o braço direito dele cresceu porque foi mais danificado quando ele tomou os tiros. Partindo da mesma ideia, talvez um dos operadores que foi cortado no peito com as garras do Birkin possa sofrer um tipo de mutação diferente. 8. Um dos pontos mais fortes de toda a franquia de Resident Evil sempre foram os puzzles. Desde os emblemas de Resident Evil 1, as senhas aleatórias de Resident Evil 3 e até mesmo no Resident Evil 2 clássico a gente pode encontrar puzzles como, por exemplo, o das estátuas para pegar a joia vermelha, os plugins para entrar no esgoto e as pedras de animais que você encontra na sala do Chef Irons. Pela demo conseguimos ver alguns armários precisam de códigos para abrir ou outras formas de abrir portas, não apenas com chaves. Pois é exatamente isso que nós queremos ver. Alguns trailers gameplay já mostraram puzzles novos, como a caixinha de luz na delegacia, ou até mesmo os 3 com a Ada, que você tem o aparelho de hack dela. E acreditamos que vamos ver muito disso e até mais nos próximos dias. 7. Quem lembra do Kendo? A gente entra na loja dele no comecinho do cenário A, a gente começa a criar um vínculo com ele, aí os zumbis quebram a janela e devoram ele todo. Ou até mesmo quando a gente chega na delegacia, a gente encontra o Marvin, ele tá ferido, e ele manda a gente procurar sobreviventes, e aí quando a gente encontra ele de novo, a gente estoura a cabeça dele, porque ele virou um zumbi. Sim. Pois é. Isso acontece com vários personagens na franquia, e a gente pensa que alguns personagens poderiam ser melhor explorados e aprofundar um pouco mais na história. Talvez no Remake 2 a história seja um pouco expandida, e esses personagens secundários tenham mais espaço. De forma geral, os protagonistas roubam a cena, afinal de contas eles são protagonistas. Só que os personagens secundários acabam ficando para trás porque eles não sobrevivem. E não tem nenhum tipo de envolvimento relevante para a história. Pois imagino como seria interessante encontrarmos a policial Phillips, por exemplo, do Outbreak 2, ou o David, que também é um personagem jogáveis do Outbreak 2,
e encontrar eles dentro do jogo. Eu acredito que está na hora da Capcom dar um pouquinho mais de amor para esses personagens. Com certeza. It's secret weapon time. 6. A gente já viu na demo e em alguns vídeos que a delegacia está toda refeita, com locais, atalhos e puzzles novos. A sala de armas onde você pode encontrar a shotgun é um exemplo claro disso. Jogando um pouco mais a demo, a gente descobriu um vestiário, só que você não consegue entrar por causa do vapor que tem lá. No terceiro andar da delegacia, tem uma sala nova, por exemplo, que dá acesso à biblioteca. Não, sem contar que hackearam a demo e encontraram até uma lavanderia. Isso tudo mostra que a Capcom investiu tempo e atenção nesse remake e criaram uma delegacia completa, cheia de locais novos para explorar. Esperamos que as novidades não sejam só essas e que o jogo esteja cheio de surpresas. Não, sim, se a delegacia foi toda refeita, nada mais justo que dar uma repaginada também em Raccoon City, né? Afinal, a cidade tá meio caidona. Pô, tá cheio de cadáver aí, um poste quebrado. Pô, contrata um coveiro novo, bota uns postes novos aí. Ô, prefeitura de Raccoon City, tá deixando a desejar. Sem falar na falta de um salão, né? Já passou do tempo do Leon dar uma repaginada na peruca e deixar esse visual galã dos anos 90 pra trás. Mas o jogo se passa nos anos 90. Não importa, cara. Se a galera coloca zumbi, por que não um corte futurista? Bem, vamos voltar ao que realmente importa. Em Resident Evil 3, nós exploramos bastante de Raccoon City, assim como em Outbreak 1 e 2. Até mesmo em Operation Raccoon City, que a galera não gosta muito, mas nós exploramos lugares novos, como a prefeitura e o hospital do centro. Já no Resident Evil 2 clássico, a gente explora muito pouco dos lugares no cenário A e menos ainda no B, que você sai da explosão para a delegacia em uma rua. Então, esperamos um pouco mais de exploração no remake. A boa notícia é que já vimos em vídeos o Leon sair da delegacia com a Ada e ir até a loja de armas do Kendo, atravessando as ruas de Raccoon City. Também tem um orfanato, onde aparentemente jogaremos com a Cherry Birkin. Tudo isso indica que teremos, de fato, novos lugares para conhecer e coisas novas para fazer no jogo. Não, eu quero mesmo saber onde que vai ser possível explorar. Vai ter algo além da loja do Kendo, talvez ver locais conhecidos, como a gente viu em Resident Evil 3 e em Outbreak. A Capcom até agora não mostrou quase nada da ida do Leon e da Claire para a delegacia. Então ainda não tem certeza do que esperar da cidade. Mas, como já falamos antes, estamos com altas expectativas com a possibilidade de novas áreas. Sherry's fine. 5. Queremos dificuldade, saves limitados, pouca munição, vários inimigos em cenários claustrofóbicos, coisas que vários outros Resident Evil já conseguiram fazer. Cara, os 5 e 6 não conseguiram fazer isso não. Eles até tentaram. Mas de boas intenções o inferno tá cheio. Pois é. E agora com o remake, com a chegada das barricadas, nós temos um novo elemento para nos defender. Talvez você tenha 2 barricadas e você precise escolher entre fechar um corredor que você passa bastante ou fechar um outro corredor que tem um item importante no final. Ou talvez até decidir qual pólvora você vai usar para fazer as munições que você precisa no momento. Até mesmo tomar decisões cruciais de quando ou não usar a faca para fugir do zumbi que te agarrou, já que ela quebra depois de um tempo. Imaginamos que o jogo teria uma dificuldade normal e difícil, então aproveitando a deixa do Resident Evil 7, coloca o modo, sei lá, Madhouse no jogo para aumentar o desafio e também, sei lá, o número de vezes que temos que jogar o jogo. Eu pessoalmente vou jogar muito. 4. Então, galera, no Resident Evil 0 tivemos o Lich Hunter, que foi um minigame fantástico, repleto de desafios. Sem contar no modo Mercenários, que veio no Resident Evil 3, que gerou um jogo próprio para o 3DS, para você ter noção. No Resident Evil 2 clássico, tivemos o Extreme Battle, um modo bem desafiador, repleto de inimigos colocados para dificultar ainda mais a vida do jogador. E agora a gente está ansioso para saber o que mais vamos ter, porque a Capcom já anunciou a volta do Rank e do glorioso Tofu. Ah, sim. Então nós estamos pensando, o que mais? Sei, talvez um Extreme Battle novo, vários personagens bloqueáveis, tipo Chris, Jill, Ethan, ou então talvez um modo Raid, como foi feito no Revelations 1 e 2, que funcionou muito bem. De qualquer forma, queremos mais motivos para jogar esse jogo para sempre. Para sempre. 3. Resident Evil 4 é um bom jogo. Discutível, hein? Apesar dos altos e baixos da campanha e muita controvérsia da comunidade, uma coisa é unânime, jogar com a Ada é incrível. Desde que ela apareceu no Resident Evil 2 clássico, que nós começamos a perguntar quem é ela, de onde ela veio, e você joga com ela um período e você vê que ela tira mais rápido, ela esquiva mais fácil dos inimigos, ela corre mais rápido. É por isso que o Leon passa o jogo inteiro gritando, Ada, wait! Pois é. Isso só levantou nossa curiosidade de saber quem é essa mulher. Até que a gente finalmente, no Resident Evil 4, tem a campanha desbloqueável do Separate Ways,
que a gente tem a chance de jogar a campanha do jogo, mas pelos olhos da Ada, descobrindo coisas que nós não sabíamos jogar porque o Leon não estava presente. Apesar de ser uma campanha curta, a Ada realmente adicionou muito ao jogo, como um todo, né? E nos deu a possibilidade de finalmente poder usar todas as suas habilidades e aparelhos. Então seria muito bom no Remake 2 a gente ter uma possibilidade de jogar com a Ada e ver a história pelo ponto de vista dela. Afinal, ela chegou na delegacia antes do Leon e da Claire. Então seria muito bom a gente ter uma noção do que aconteceu lá pelos olhos dela. Talvez, quem sabe, ver o que aconteceu com o Marvin, como que ele se machucou. Claro, a gente sabe que tem muitos períodos que a gente consegue ver na campanha do Leon, que a Ada vai estar junto, a gente já até joga com a Ada na campanha do Leon, mas quanto mais Ada, melhor. Com certeza, isso é unânime. There has to be a way out of here. 2. Nós já conhecemos a história de Resident Evil 2. O Leon vai todo serelepe pimposo pro primeiro dia de trabalho e o quê? É recebido com o apocalipse zumbi básico. Ele encontra a Claire, que está procurando seu irmão, que está desaparecido, o caminhão explode, os dois se separam, vão para a delegacia, daí pra frente é tudo tiro, porrada e bomba. A Ada morre, a Cherry é infectada, tudo explode, o Leon e a Claire e a Cherry sobrevivem. A Ada também, mas a gente descobre isso depois. Tá, mas tudo isso nunca foi elaborado em detalhes e muita coisa aconteceu de forma pouco convincente. A Ada e Leon se apaixonam em menos de 24 horas. A Cherry confia na Claire de primeira e a Annette rapidamente acredita na Claire, tendo todos os motivos para matar ela ali na hora. Então estamos na expectativa de que no Remake 2 vamos ver esses detalhes sendo melhor elaborados e ter mais respostas. Até porque desenvolvimento de personagem é algo importante. Ainda mais considerando que esse jogo vai ter uma campanha longa. E a gente sabe que é um jogo de zumbi, sempre tem alguém... mas vocês questionam os dois apaixonarem 24 horas, mas acham o apocalipse zumbi convincente? Cara, para a ficção funcionar, ela precisa ser fundamentada em elementos que deem credibilidade e aproximem a detalhes do mundo real. E um dos principais elementos de credibilidade para qualquer história é o desenvolvimento de personagem. E a gente sabe que é um jogo de zumbi, mas sempre tem alguém falando mas vocês questionam eles se apaixonarem 24 horas, mas acham um apocalipse zumbi convincente. Cara, entenda, para a ficção funcionar, ela precisa ser fundamentada em elementos que deem credibilidade e se aproximem ao máximo a detalhes do mundo real. E um dos principais elementos de credibilidade para qualquer história é o desenvolvimento dos personagens. Outra coisa que deixaria a história e o desenvolvimento mais dinâmico seria, por exemplo, implementar opções que alterassem, por exemplo, a reação dos NPCs ou o final do jogo em si. Além de deixar o jogo muito mais atrativo para ser jogado várias vezes. Poderíamos descobrir informações únicas e exclusivas que poderiam explicar melhor o porquê das coisas terem acontecido da maneira que aconteceram. Em resumo, queremos ver uma história mais detalhada. Quer seja dando mais tempo de tela e desenvolver de forma gradual, quer seja com finais diferentes dependendo das escolhas feitas ao longo do jogo. 1. Acredito que isso é uma das coisas mais pedidas e esperadas. Um modo clássico. Apesar da câmera atrás do ombro ter funcionado muito bem com esse remake, pelo que a gente sentiu na demo, ter um modo clássico desbloqueável para jogar, com as câmeras fixas, como nos jogos antigos, seria uma carta de amor da Capcom para os seus fãs mais antigos e saudosistas. Até mesmo Resident Evil 5 fez isso na DLC Lost in Nightmare, onde você pode chegar usando a câmera clássica, verificando a porta 3 vezes. Então, como uma opinião pessoal, os outros 9 itens da lista podem até ser ignorados se a gente tiver um modo clássico no jogo para satisfazer todos os desejos reprimidos dos fãs antigos da franquia que a gente deseja desde o Resident Evil Code Verônica. Bonus Round. A repercussão do Remake 2 está imensa, apesar de não ser um remake. Não. Com certeza, as vendas vão ser acima da média e a aceitação já está sendo ótima. Já. Então a Capcom deveria considerar nos dar um remake do Resident Evil 3. E um 8, no mesmo formato. Resident Evil é uma franquia incrível e ninguém quer ver isso sendo desperdiçado assim como foi feito no Resident Evil 6. Ou nos filmes. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal para ajudar a gente. E se você tem ideia para algum vídeo, dica, sugestão, traumas, deixe seu comentário e siga a gente nas redes sociais nas descrições. Valeu! Falou!